muito obrigado do fundo do meu coração, porque você atendeu o meu pedido de estar hoje aqui, dia 16 de agosto desse ano de 2022. E a razão que eu te pedi para estar hoje aqui é porque hoje se completa um ano da partida do meu pai, meu amado pai. Meu pai se foi com 87 anos. Para mim, pelo menos para mim, ele se foi muito cedo. E principalmente quando eu tenho a consciência que se ele não tivesse sido tratado do jeito que ele foi no hospital, que era hospital particular, não era público, se ele não tivesse sido tratado do jeito que ele foi, ele não teria partido. Mas eu te chamei aqui hoje para o seguinte: quando meu pai ele contava com 73 anos, ele escreveu isso aqui para o meu avô, que ele intitulou de Carta a meu pai Saturnino Candeia do Nascimento. Ele, na época, datilografou. A máquina de datilografia que meu pai usava para datilografar as petições dele, os contos dele, meu pai era declamador e escritor, além de advogado, para quem não sabe. E essa máquina que meu pai datilografou essa carta para o pai dele, o meu avô Saturnino Candeia do Nascimento, hoje em dia ela está comigo. Eu herdei ela do meu pai. Um dos maiores tesouros que eu herdei dele. Mas eu não pedi para você vir hoje aqui para eu ler essa carta para você. Mas eu vou usar um pequeno trecho dessa carta que meu pai começa com um trecho do livro A Caça Virtual de Ivo Barroso, que ele usou isso ao se referir ao pai dele, meu avô, e que hoje eu vou ler apenas uma parte desse trecho para me referir a ele, meu pai. E esse trecho é assim: mas sua presença me sacode como um choque elétrico, uma bebida forte que me arde por dentro. Está vivo nos meus dedos, nos meus cabelos ralos, na nuca dá arrepios de se ver. Está cada vez mais perto de mim. Eu é que estou mais perto dele. Então, a partir de agora, eu queria convidar você que aceitou o meu convite a acompanhar, não a carta que meu pai escreveu para o pai dele, mas acompanhar a leitura que eu vou fazer da carta que eu fiz para o meu pai, que eu quero compartilhar com todos vocês hoje, nesse dia que se completa um ano da partida dele para junto de Deus. Então, por favor, eu convido a todos vocês, acompanhem a minha leitura. Carta a meu pai, Francisco de Assis Candeia. Pai, hoje completa-se um ano de sua partida para junto de Deus na eternidade. Sim, eu nunca disse e nem vou dizer que o Senhor morreu, pois todo aquele que deixa algo de si dentro dos outros, na verdade, deixa um legado e, portanto, nunca morre, mas permanece na eternidade. E esse é o seu caso, meu pai. Há poucos dias tive um sonho vívido no qual o Senhor, muito feliz, com um sorriso no rosto, me presenteava com algo maravilhoso que só nós dois entendemos, o qual guardarei dentro de mim até o dia que me for para junto do Senhor, meu Pai. Somos uma família de cearenses, e quando chegamos a Recife, eu contava com 6 anos de idade, e sempre com o coração mergulhado em lágrimas, o Senhor contava como foi difícil naquela época mudar para uma terra estranha, chegando ao ponto de ser obrigado a vender a sua aliança de casamento para poder comprar leite para mim e minha irmã. O Senhor sempre contava essa passagem em nossas vidas com um forte pesar, mas o que o Senhor não sabe é que eu sempre o ouvia com um profundo orgulho, pois esse seu ato de bravura foi praticado pelo maior super-herói que já passou pela face da terra, o Senhor, meu Pai. Sabe de uma coisa, Pai querido? Essa marca colocada profundamente em mim e minha irmã permanecerá ad eternum. Certa vez o Senhor secretou-me
como lhe era importante pedir a bênção para seu pai e o meu avô, o vereador Saturnino Candéa do Nascimento, como o senhor sempre falava, o qual lhe ensinou ser para um filho uma cortesia pedir a bênção do pai, e é por esse ensinamento áureo que até hoje, mesmo depois de sua partida, eu nunca olvidei de pedir sua bênção, meu pai, ainda hoje ao acordar e ao me deitar à noite. Até o fim de minha existência terrena, nunca desvanecerá de mim a lembrança de suas palavras quando do advento do coronavírus. O Senhor lamentava-se comigo, dizendo que nunca passou-lhe pela cabeça ver do alto de seus 87 anos de idade algum dia o mundo moralmente degradasse ao ponto de ver filhos tratarem os pais por você. Mas essa lição, meu pai, eu e minha irmã aprendemos-la muito bem e sempre a praticamos, chamando-o de Senhor, pois esse preito foi seu por amor, merecimento e gratidão. Pai, talvez o senhor não saiba, mas Fumiko, minha amada esposa, a quem o senhor sempre dedicou tanto carinho, lhe criou tanta devoção como de uma filha por seu pai, pois de todas as mulheres que passaram pela minha vida, ela foi a única que o Senhor sempre abençoava quando vinha aqui em casa, além de tratá-la como uma filha. E é por esse sentimento filial que ela sempre preparava nos almoços de domingo aqui em casa a batata rosti que o Senhor tanto gostava e que ainda hoje, como preito em sua memória, ela prepara aos domingos como se aqui o Senhor estivesse. Sabe de uma coisa, pai? Desse ano de 2022, completarei 14 anos de casamento e por ter herdado a sua dignidade e seguindo seu exemplo, nunca, absolutamente nunca traí a minha amada esposa. Coisa rara nos dias de hoje, né, pai? Muito mais do que as lágrimas vertidas em sua partida, recebi um propósito de, em um futuro muito próximo, criar um instituto que levará o seu honrado nome, a fim de levar ao maior número de pessoas que eu puder a luz do conhecimento que o Senhor tinha em abundância. Eu lhe confesso, pai, não foi o colégio militar que despertou em mim o amor pela leitura, e sim o seu exemplo. Então lhe peço que daí do céu o Senhor me inspire a despertar o espírito de leitor em meus netos Davi, a quem o Senhor chamava de rei, e Luiz Henrique, meu neto caçula, porque lutarei para que eles modelem o gigante que o Senhor foi. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas eu desconfio que quem escreveu isso é porque não tinha um pai como o meu, pois o vazio que a sua partida deixou até hoje não diminuiu um único milímetro. Sabe, meu pai, sem perceber, findei modelando-o quando criei esse canal no YouTube. Claro que não possuo toda a sua eloquência, como quando o senhor foi locutor da radiodifusora no interior do Ceará, nossa terra, no sertão do Cariri, encantando todas as moças da cidade com seu vozeirão, mas com orgulho herdei o seu forte timbre de voz, com o qual até hoje, a cada dia, busco conquistar mais e mais o coração de minha amada esposa, sua querida nora. Pai, daí de cima, ao lado de Deus, te peço que ore por mim, seu filho, que ainda hoje busca lhe encher de orgulho. A bênção, meu pai, saudades imensas e eterna do seu filho, Paulo Candéa.